Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, ao PodFlash, o podcast que vai acelerar os seus resultados na fotografia. Hoje eu vou conversar com Alexandre Hetman sobre tudo, tá? Não é fotografia específica, não. A galera vem me perguntando aqui uma coisa que é a seguinte: Rodrigo, por que você não coloca o tema dos seus podcasts? Gente, porque aqui não é um podcast voltado a um assunto específico, e sim sobre a vida das pessoas, tá? A gente vai contar as histórias delas aqui, a gente vai aprofundar mais em alguns assuntos específicos. No decorrer da conversa, a gente vai descobrindo quais são esses assuntos, tá? Então, assim, não é um tema específico, apesar de a gente trazer aqui um profissional de marketing, um profissional de casamento, um profissional de retratos. A gente vai falar sobre a vida e a história da pessoa, que é muito mais interessante, tá? Se você quiser aprender mais sobre algum assunto específico, todas essas pessoas que eu estou trazendo aqui, elas possuem programas, tá? Possuem cursos, possuem o Instagram delas lá para vocês tirarem dúvidas. Então tá tudo assim disponível e disperso na sociedade da fotografia, tá bom? Antes da gente começar o nosso podcast, eu preciso falar aqui sobre os nossos patrocinadores, né? Nossos apoiadores estão com a gente aqui desde o início. O primeiro deles é a Album, que é uma plataforma que é uma startup, na verdade, né? De soluções para fotógrafos. Eles têm lá mais de 150 mil usuários em 40 países. Eles trazem soluções sobre os diversos tipos de problemas que vocês têm na jornada de vocês. CRM é um problema gigantesco que vocês não têm CRM. Lá na plataforma da Album, eles têm um CRM muito bom. Eles têm o Album Pay também, que é uma plataforma de pagamentos para vocês pagarem, receberem os pagamentos dos seus clientes. Vocês podem entregar os álbuns de vocês também, venderem fotografias avulsas, fotografias em pacotes. Vocês podem aí apresentar também com realidade aumentada para os seus clientes, encantar eles. E tem muito mais lá dentro, tá? Eu recomendo que vocês acessem o site do Album, ele vai estar aqui na descrição junto com o Instagram deles, para vocês conhecerem mais. Se você não conhece, é porque você realmente está vivendo em outro planeta, tá bom? O outro patrocinador da gente é a comunidade Agenda Milionária, que é o meu programa de marketing, vendas e gestão. Lá você vai aprender 9 competências fundamentais para você se desenvolver como um profissional de fotografia, tá? Público-alvo, persona, precificação, estratégia de divulgação, como é que você faz os contatos certos, tudo que você precisa para realmente ter um produto e uma fotografia posicionada no mercado, você vai encontrar lá dentro, tá? E o terceiro patrocinador é o Lucas Lapa, que é o dono do Mercado Livre, né? O cara que entrega o material de fotografia mais rápido do Brasil, tá? O Lucas Lapa, ele vende lá câmeras, lentes, mochilas, acessórios HDs, luz, tudo que você imagina do mundo da fotografia tem no site dele lá. Inclusive, ele tem também um Instagram reserva, um Instagram fechado, na verdade, que ele fica publicando promoções durante a madrugada, tá? Então, você fica esperto aí para você poder pegar links e cupons de desconto no site dele, tá bom? Tudo que você precisar também tá aqui na descrição sobre a comunidade, sobre o Lucas Lapa e sobre a Album, inclusive também o Instagram e o site do Hetman, tá bom? Vamos conversar aqui agora, que eu sei que tem muita coisa aqui pra gente trocar de ideia, beleza? É isso, vamos lá. E aí, como é que você tá? Muito obrigado por vir, cara. Porra, obrigado pelo convite, cara. Pô, cara, olha só, muito legal. Já tô avisando aqui pra vocês que é o seguinte, ó. O podcast, ele proporciona pra gente, assim, uma riqueza de conteúdo muito grande, né? O Hetman, eu conheci o trabalho dele há pouco tempo e eu já mandei mensagem pra ele no Instagram essa semana passada agora, e ele já aceitou o convite. Ele veio aqui de bom grado, de Niterói, que é longe pra cacete, tá? Vocês não sabem, eu moro no Recreio é longe, o Recreio é longe de tudo, né? Mas Niterói é longe também, tá? E ele aceitou, ele veio aqui pra cá pra fazer essa gravação, pra gente trocar uma ideia, pra você ver como é que o mercado de fotografia ele é rico, ele é colaborativo, ele tem espaço para todo mundo, ele expande a cada momento que você se conecta com as pessoas, porque essa disputa que as pessoas ficam criando no mercado de aquela pessoa é meu concorrente, preciso derrubar ele. Aquele outro ali é meu concorrente, preciso derrubar ele. Cara, a concorrência existe, ela precisa existir para você movimentar um mercado, mas ela não precisa ser degenerativa, tá? Ela pode ser colaborativa também. Se você não faz um trabalho, você pode indicar aquela outra pessoa, que pode ser que no futuro você acabe precisando dela, seja lá por qual motivo, tá? Ou vocês podem criar uma sociedade, um trabalho junto, seja lá qual for a coisa também, tá? Então, para de ter essa mentalidade de que você precisa atender todas as pessoas do mundo, você precisa ser o fotógrafo mais reconhecido porque o seu cliente precisa te conhecer. Cara, às vezes o seu cliente não vai dar fit com você e tá tudo bem, tá? Mas ele pode dar fit com outra pessoa que pode vir por a sua indicação, tá? Então, ó, vamos começar já desconstruindo essa mente, esse tipo de pensamento sobre como é que as pessoas são. Porque, olha só,
eu conheço muitos fotógrafos, muitos, centenas de fotógrafos. E todos eles têm, no começo da jornada deles, esse pensamento de, meu Deus do céu, eu tenho muitos concorrentes e eu não estou vendendo por causa deles. Na verdade, não. Você não está vendendo por causa de você. Tá? Os seus concorrentes estão vendendo pelos motivos deles. E as pessoas estão comprando pelos motivos delas também. Agora, o que você vai fazer na sua jornada para que as pessoas comprem de você? Tá? Já fica com essa pergunta na sua cabeça aí, para você ficar esperto nesse podcast, tá bom? Hetman, vamos lá. Bora. Tem uma pergunta aqui já para começar assim, ó. Quem é o Hetman? Cara, o Hetman é um cara simples, é um cara que acredita pra caramba no ser humano, na família. Eu acho que se eu tô no mercado de casamentos é porque eu acredito nisso. Legal. Eu tenho uma base familiar muito forte. Quando eu tô num casamento, eu tô lá emocionado, eu tô lá conectado, mas acima de tudo preocupado com as coisas mais simples daquele casamento. Eu não tô preocupado com se a festa de 400, 500 ou 100 pessoas, se a decoração ela é do fulano de tal, que é o topzão do mercado. Eu tô lá para contar uma história e pode parecer clichê contar histórias, mas além de contar histórias, eu tô ali para participar dessa história. Então, se não for para se conectar verdadeiramente com as pessoas, eu acho que a vida fica muito rasa, e fazer a diferença na vida das pessoas é uma das coisas também que me move. E é por isso que eu estou aqui, para a gente, né, juntos, em conjunto, ajudar. Que seja uma pessoa, a gente vai, acho que nossa missão já vai estar cumprida. Total. Obrigado por isso, cara. Você já falou de uma coisa importante para mim também, né? São os valores. Família também é um valor muito grande para mim. Eu quero saber o seu pensamento em relação a isso, porque assim, eu tenho uma metodologia de ensino que eu falo o seguinte: os seus clientes, eles são muito parecidos com vocês. Total. Né? Então, se você é uma pessoa pontual, se você é uma pessoa que respeita, se você é uma pessoa que tem valores familiares, naturalmente você vai atrair pessoas que têm ou valores complementares a esses ou os mesmos valores. Né? E aí você falou que você fotografa casamento e que um valor familiar, ele te ajuda a dar significado a esse casamento, né? Quero saber como é que você desenvolveu isso na sua vida, como é que você começou a pensar sobre casamento, sobre você ter família, sobre você contar histórias de outras famílias também. Como é que foi esse pensamento aí? Cara, assim, tudo na minha vida, eu sempre falo que nada na vida acontece por acaso, mas as coisas às vezes demoram a acontecer. E eu encaro a vida como um processo, assim, um processo evolutivo. E não só evolução espiritual ou evolução profissional, evolução como um todo. E eu sempre fui um cara que nunca dependi financeiramente do meu pai, por maior base financeira que meu pai tenha me dado para os meus estudos. Isso eu tive uma grande bênção e sou muito grato a ele e a minha mãe por conta disso. Só que assim, aos 14 anos, cara, eu virei pro meu pai e falei: pai, eu quero ser DJ. Porra. DJ? Meu pai falou: oi? Eu falei: porra, pai, quero ser DJ. Aí meu pai falou: cara, beleza, meu filho gosta de música, mas tá bom, porra, mas tu estuda, né? Eu falei: não, mas eu quero ser DJ. Eu falei: tá bom. Aí meu pai comprou um equipamentozinho bem básico e eu comecei a brincar. Comecei a treinar, eu comecei a me dedicar àquilo. Sempre fui uma pessoa muito focada. Eu acho que o foco foi um dos fatores que me levou aonde eu estou hoje profissionalmente. E acho que na vida também, minha vida pessoal. E aí eu comecei a fazer uma festinha de um amigo, festinha de outro amigo. E aí eu falei assim: pô, o Hetman toca bem, né, cara? Eu falei: eu estudo. Eu comecei a estudar aquilo. Da brincadeira, eu fui tocar. Pô, meu irmão, com 15 anos, eu tava tocando em formaturas, em casamentos, um DJ prodígio, assim. Legal. E fui um DJ por muito tempo. E aí, assim, algumas coisas foram acontecendo. Cara, essa história é muito boa, assim. Eu tava na casa de uma formanda e ela falou assim: a gente tá com muita dificuldade, você só faz som mesmo, né? Só DJ. Eu falei: mas por quê? Não, porque a gente não encontra ninguém para organizar a minha formatura. Ele tá aqui. Isso era, sei lá, cara, 2000 mais ou menos, 22 anos atrás. Falei: não, é porque assim, eu tenho um sócio e a gente também faz essa parte de nunca tinha feito nada na vida. Maluco do caralho. Disse sim.
porra, eu falei, sério que você vai organizar? E era o colégio onde eu tinha estudado, Marília Matoso. Falei, tá beleza, porra, cara, o diretor não deve estar sabendo disso agora, hein? E aí eu peguei, cara, e a partir dali, a gente organizou a formatura dela, uma formatura pequena. Aí nesse meio do caminho, eu criei uma empresa de formaturas em Niterói, na minha cidade. Legal. E comecei a produzir formaturas do ensino médio, assim. Você fazia tudo na formatura? Menos a parte de colação de grau, porque a galera de colégio não tava na vibe de fazer, assim. Era mais das festas, assim. Ah, tá. Então você fazia tipo um calango, que a gente chama hoje, né? Isso. São os eventos. Isso, exato. Mas o que você organizava nesses eventos? Eu organizava tudo, toda a produção. Legal. A gente chegou a um ponto em 2009, cara, de produzir eventos para 3 mil pessoas, com shows da galera, né? De muita gente famosa. E era algo que eu nunca tinha vivido na vida. Mas na minha cabeça, tudo que eu me propunha fazer... propunha, tá certo? Acho que tá. Foda-se também. Você tinha quantos anos na época? Porra, sei lá. 18. Tinha 18 anos, já estava fazendo formatura para 3 mil pessoas. Organizando evento com artista grande, cheio de responsabilidade. Eu nunca tive medo de me entregar. Assim, eu nunca tive medo. Eu sempre fui muito confiante nas minhas capacidades. Porque assim, tudo que a gente não conhece, desconhece, a gente pode aprender. Tá. Eu acho que todos nós temos essa capacidade. E eu sempre fui muito focado, muito dedicado. E assim, eu falei, cara, é isso. Eu vou usar do que eu tenho de melhor. E o que eu tinha de melhor? Sei lá, eu sempre fui um simpático, um cara comunicativo, com um sorriso no rosto. Eu sempre falo, sorriso abre muitas portas. Né? Assim, tipo, cara, ser simpático, enxergar o outro com uma forma, né, com amor, com respeito, abre muitas portas para você. E eu sempre fui assim, cara de pau, entrando e conversando. E aí fui, cara, assim, essa empresa foi até 2011, onde entrou uma concorrência muito pesada de empresas bem maiores que a minha. A empresa era pequena. E aí eu fui devagarzinho desacelerando. Paralelamente, aí entra a fotografia na minha vida. Legal. Que eu fui na frente, mas eu vou voltar aqui para te explicar o que aconteceu. Em 2001, eu ainda estava bem desacelerado já como DJ. Estava estudando, fazendo faculdade e tal. E aí eu fui uma viagem para fora do Brasil e vi uma... Cara, em 2001? Foi em 2000, mais ou menos. E aí eu vi um estúdio fotográfico em Nova York, onde a galera se fantasiava e colocava... E o cara imprimia as fotos na hora. Isso só tinha uma empresa no Brasil fazendo. E eu falei, cara... E eu não vivia nada da fotografia. Eu era apenas um moleque empreendedor. Aí eu falei, cara, eu vou trazer isso para cá. Foi o momento que eu criei a Zoom Foto, uma empresa especializada em camarim fotográfico, que na época... Porra, mesmo na época de 2000, isso virou uma febre. É tipo cabine fotográfica? Era diferente. A gente montava um estúdio fotográfico com flash, com painel de fundo. E o diferencial nosso é que a gente montou uma parafernália, cara, feita com figurinos absurdamente divertidos e figurinos incríveis, onde a galera chegava num evento, num 15 anos, num casamento, qualquer evento, fazia a produção, perucas iradas, assim, tudo muito diferente. E fotografava e recebia a foto impressa na hora. Legal. Isso em 2000. Com equipamento de estúdio, né? Então, qualidade top. Não, absurda. E eu sem entender nada de fotografia. Legal. Nada, absolutamente nada. Nada, assim, o que é ISO? Sei nada, só sei que o produto funcionava. Legal. A partir daí, essa empresa começou a crescer, a gente começou a ter novos produtos. E eu criei... E aí começou a perguntar, vocês fazem cobertura fotográfica? Falei, faço cobertura fotográfica, faço. E aí que eu comecei a me interessar pela fotografia de verdade. E a gente criou um produto chamado Foto VIP. O nome é meio escroto, mas assim, tipo, Foto VIP. E a gente criou esse produto que era o quê? Uma fotografia despretensiosa. Uma fotografia meio foda-se, sabe? Tipo, vou fazer uma fotografia que você não está esperando nada. Deixa que a gente faça. E aí, a galera começou o seguinte, contratar o fotógrafo, o tiozão, e uma galera nova, todo mundo bem vestida, antenada, descolada, começou a fazer uma fotografia de pista de dança, de galera dançando que ninguém fazia. Tá. Falei, maneiro isso. Legal. E a partir dali, começou a ter uma procura por eventos
exclusivos nossos. Assim, pô, eu quero vocês no nosso 15 anos. Entendi. E aí começou. Era ruim? Era ruim, mas era bom pra época. Entendi. Era esteticamente pro produto que você apresenta hoje, ele era ruim, mas a ideia já estava se materializando lá por ser uma ideia boa. Pois é. Entendi. Pra época era muito boa, era muito boa. E já fica um insight já importante pro pessoal entender que, às vezes, as ideias que vocês têm, elas só precisam de tempo para serem processadas e maturadas para que elas se tornem coisas grandes hoje, tá? Eu falo para as pessoas, tudo que é grandioso hoje começou pequeno um dia. Pô, total. Entendeu? Então fica com mais um insight aí pra vocês aí do Hatchman, tá? Vamos lá. Total, cara, total. Continua essa história, é super interessante. Não, e aí, seguinte, aí começaram a vir os pequenos casamentos. Aqueles casamentos que o cliente não espera nada de você. Esses clientes já estavam ligados aos trabalhos antigos de vocês, né? Isso, na Zoom Foto, nessa empresa de fotografia instantânea ali, do camarim fotográfico e tal. Aí a gente, paralelamente, a gente começou a criar que a gente chamava de camarim móvel. O que era o camarim móvel? Via a galera totalmente, descoladona, circulando a festa e caracterizando as pessoas durante a festa. Ah, legal. Não tinha um estúdio. Aí eu criei esse produto. E fui do cacete. Vendeu muito. Beleza. Começaram a ter aquela demanda para os casamentos. E isso falei, cara, eu não vou fugir disso, vamos embora. Mas eram casamentos mais simples, menores, assim. Ninguém, da época, casamentaço, ia me contratar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho que começar de algum ponto, exatamente como você falou. Comecei a fazer. Cara, era ruim mesmo, assim. Mas tinha uma linguagem, tinha uma identidade o trabalho. Legal. E eu gostava disso, assim. Eu sempre procurei não andar no mesmo caminho que os outros andavam. Tá. Porque eu queria explorar coisas diferentes, assim. Eu queria me dar a possibilidade, não de agradar o outro, mas assim, eu queria me proporcionar, assim, mergulhar em campos que eu não atuava. Sabe, assim, se a galera fazia um estilo de foto, eu queria fazer alguma coisa diferente, pelo menos, assim. Tá. E ali era um laboratório para mim. Até porque o grau de exigência era pequeno. Começou. E aí foi. 2008, 9, 10, 11, 12. Tudo sem uma evolução latente, assim, pelo menos para mim. Mas tinha, assim. Eu tava crescendo profissionalmente. Em 2013, a gente já estava bem conhecido na Zoom Foto. E eu fui convidado por uma diretora de arte, a Roberta, da Inesquecível Casamento, que é um grande veículo no mercado de casamentos, para fazer o casamento dela em Búzios. E eu falei, cara, ela enxergava, como diretora de arte, ela enxergava em mim um talento, assim. Eu falei assim, cara, esse cara tem um olhar diferente. Eu falei, vamos embora. Fiz o casamento dela. No ano seguinte, em 2014, a Inesquecível Casamento, no ano da Copa do Mundo, a Inesquecível me chamou para fazer um editorial, o primeiro editorial e talvez único, dentro do Maracanã, um editorial de noivas dentro do Maracanã. Legal. E ali eu já comecei a implementar o meu estilo, a minha linguagem, as coisas que eu gostava. Não necessariamente que eu gostava lá, eu gosto hoje. E ali, cara, a parada atingiu, os blogs estavam muito em alta. E a minha fotografia, ela atingiu um público muito, muito maior. Legal. Assim, eu saí de, sei lá, tô chutando, tá, cara? Eu não lembro exatamente em 2014, mas sei lá, de 9 casamentos por ano para 2015 com, eu vou lembrar, 23 casamentos. Tá. Já aumentou bastante. E aí, de lá para cá, aí em 2015, meu irmão virou para mim, que trabalhava comigo na época, na Zoom Foto, falou assim, cara, você já tá, indo muito bem na fotografia, tá na hora de você seguir a sua vida. Tá na hora de você, se você quiser encerrar a Zoom Foto, tá tudo bem, mas eu sinto que teu coração, teu olho brilha quando fotografa casamento. Legal. Falei, beleza, eu vou lançar minha marca. Porque antes era sempre Zoom Foto, não era o nome, o Alexandre Hatchman Fotografia. Entendi. E aí, início de 2015, eu lanço a minha marca. E a parada foi, assim, absurda, o meu crescimento foi exponencial. E aí foi um momento que eu cheguei pro meu irmão e falei, cara, a empresa é sua, toma aqui, não quero nada. Segue, só cuida dela como eu sempre cuidei.
Ela existe ainda? Ela existe, assim, claro que, pô, meu irmão, como qualquer profissional e qualquer empresa, passamos por momentos, né, assim, principalmente pandemia, né, uma empresa que atendia muito o mercado corporativo, sentiu muito, Sim. né, e agora está voltando com muita força e graças a Deus estou muito feliz por isso. E foi isso, cara, assim, desde que eu lancei minha marca, a gente vem num crescimento muito grandioso em relação não só ao número de clientes, ao faturamento, mas a um crescimento da nossa fotografia. Tá. E eu vejo assim, a evolução, as coisas que a gente vem construindo, isso me deixa muito feliz, cara, muito feliz Legal. mesmo. Quanto tempo durou para você se estabelecer como fotógrafo? Meu primeiro casamento, cara, eu sou meio ruim de data, assim, péssimo em data. Foi em 2009. Você lembra quando você cobrou? Ah, porra. R$1.200. Hoje meu ticket, posso falar ticket mesmo? Pode falar de grana aqui? Pode. Ah, foda-se, eu não tenho assim. Aqui não tem... É, A galera sabe que o assunto aqui, a gente fala de estilo de vida, fala de coisas de verdade, aberto, assim, não tem nenhum problema. É. Então, assim, até porque assim, eu falo, assim, porque alguns podem soar, sou prepotente, assim, mas, por exemplo, meu ticket médio é 15 mil. É possível. Não é, a galera tem que entender, cara, que existem carros de 1 milhão de reais. Pois é, 600 cara. mil, as pessoas compram, tá? Exatamente. Porque, assim, cara, tem profissionais aqui no Rio de Janeiro, no mercado que especializados em classe A, cara, que eles partem, sei lá, de 22, 25 mil reais um pack deles. E tá tudo bem, assim, porque vai ter gente que paga. Vai. E, assim, eles são posicionados para isso, assim. Não é o meu público, não é o público que eu hoje eu quero atingir. Mas hoje, assim, eu tenho um ticket médio bom. Total. Eu consegui... Meu grande desafio era enxergar o meu negócio como uma empresa e não como um artista. Eu posso ser artista e pensar como empresa, mais que ninguém você pode falar sobre isso. E eu pensei assim, cara, como é que eu vou escalonar o meu negócio? Tá. Porque me dava ansiedade, me dava, cara, um certo medo de ter um negócio que dependesse exclusivamente da minha vida. Total, faz sentido? Eu tenho uma aula específica sobre isso, porque eu falo para as pessoas assim, ó, se o seu negócio depende só de você, você não tem um negócio forte, né? Porque se você ficar doente, como é que vão os seus contratos de casamento? Cara. Então, esse é um problema muito grande. Um negócio depende de uma pessoa, ele tem um valor de mercado baixo. Total. Né? Para pensar. A primeira coisa que eu fiz como negócio de fato foi eu sair da operação e ir para a parte estratégica. Legal. A operação eu posso ensinar para alguém. É claro que eu não vou ter, aquela pessoa ela não vai ter a mesma visão que eu, mas ela vai ter pelo menos o mesmo trabalho estético, porque a estética a gente ensina. Agora a filosofia e a cultura a gente vai construindo com o tempo. Então é claro, se eu vou contratar um fotógrafo para mim hoje, ele vai passar por um processo de aprendizado, que não vai ser muito bom no começo, tá tudo bem, ser assim, né? Mas depois de um tempo ele vai entender como é que funciona aquela linguagem ali, ele vai conseguir desenhar aquela linguagem para ele, porque aquilo ali é ensinável. Perfeito. Né? Só que tem o feeling, que é isso aí, não tem como, entendeu? O feeling, cada um tem o seu, que a gente leva por trás da identidade da gente, né? Eu vejo muita gente preocupada hoje, tá tudo bem, né? No caso, você é um fotógrafo de casamento. A sua assinatura está na sua fotografia, porque a sua fotografia é reflexo da sua cultura. Perfeito. Então, não tem como você transportar isso para uma pessoa. Então, tá tudo bem o seu negócio depender, entre aspas, de você, entendeu? O que não pode é todo o negócio depender de você, porque ele fica um negócio centralizado. Então, você deixa a sua identidade de lado para fazer atendimento. Só que, às vezes, o seu atendimento não é tão bom. Ah, beleza, sou bom no atendimento, não gosto de abrir mão do atendimento. Tá tudo bem, mas e a edição? Exato. Aí o cara começa a pegar tudo achando que a empresa depende dele. E não, a fotografia é uma parte da empresa. Só que a gente tem outros pilares importantes. Perfeito, também. cara. Mandou muito bem. Aconteceu tem uma coisa na minha vida que mudou muito. Assim, eu fui mentorado durante 2 anos da minha vida pelo Vinícius Matos, ex-fotógrafo de casamentos, né, de BH. E uma das coisas assim, que ele me ensinou é esse desapego, vamos colocar assim. E há muitos anos eu não edito mais. Legal. Cara, e assim, a gente tem um volume de casamentos, cara, muito grande. E uma quantidade, pelo nosso estilo de fotografia, uma quantidade de fotos por evento, cara, muito grande. A curadoria é gigantesca. Não Porra, absurdo. Então, assim, eu não tenho tempo hábil para pensar o meu negócio e eu editar. Então, hoje eu tenho, 3 editores
absurdamente treinados por mim, assim, pô, trabalha muito tempo comigo. Uhum. E que, obviamente, eu reviso todos os materiais, dou bronca neles semanalmente, mas porque, assim, tem a nossa marca de pós-produção tem que estar muito... Não nossa marca, não vamos ter essa prepotência, assim, mas o meu padrão de entrega, ele tem que estar sempre proporcional ao que eu acredito e ao que meus clientes esperam. Pronto, então, assim, acho que é isso. Você capacitou eles como? Você mesmo treinando eles? Então, assim, na verdade, assim, eu ralei muito para entender de pós-produção. Tá. Porque é uma área, assim, que eu nunca... Eu nunca me interessei, a verdade é essa. Nunca. Eu acho chato. Aí, pô, cara, teve um cara, assim, que me ajudou muito, que foi o Henrique Ribas. Sei. Ele me ajudou muito. Ele também é endorser da Album. Da Album, pô, ele é fera. Ele entende muito sobre... Que cara bom, cara. Lightroom, Photoshop, esse tipo de coisa. Muito, né? muito. É brabo. E ele me ajudou muito no meu workflow. Legal. De eu entender e tornar aquilo mais rápido. Rápido e com segurança, sabe? Assim. Total. Beleza. Aí a questão das cores é uma coisa que no meu início... Todo fotógrafo, é engraçado, né? A gente lá no início, ele quer ficar preocupado em compra preset, faz isso aqui, imita a cor do fulano, imita a cor do brutano. Só que chega uma hora... E eu custei a entender que a fotografia, ela pode ser atemporal, sim. Tá. E quando eu entrego um tratamento de imagem, eu não quero que a minha fotografia, eu, Alexandre, não estou em nada contra as pessoas que usam isso como poder de autoria, identificação do trabalho. Eu não quero que o tratamento da minha imagem, que eu dou para os meus casamentos, seja a marca do meu trabalho. Deixa eu só falar uma adendo em relação a isso. Um amigo, ele tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim, que as pessoas, elas passaram uns 2, 3 anos atrás por um fetiche de edição, né? Muito pela movimentação do mercado de edição. A gente sabe que o Rafael Ferreira, ele foi um percursor nisso. Sim. Tá tudo certo. Ótimo fotógrafo, excelente professor, um negócio multimilionário. Tá lá porque merece, porque fez um bom trabalho de verdade, tá? Só que a galera não entendeu muito nesse processo. E elas começaram a vender o trabalho delas pela edição e pelo desfoque, né? Sempre com aquela fotografia, com aquela diafragma 1.2, 1.8, 1.4 ali. Faca no nariz, faca no olho. Sabe? E uma edição muito elaborada em relação a isso. Tá tudo bem, tá? Só que aí entra na questão do amigo meu que ele fala assim, ó, se a sua fotografia chama mais atenção a edição ou o desfoque, é porque sua fotografia ela não tem conteúdo nenhum. Isso é importante porque ele precisa entender que parte do desenvolvimento fotográfico dele, ele se dá, claro, também pela edição, mas a edição ela não pode ser o fator mais importante se não tem criação envolvida. Exato. Se a pessoa faz manipulação, se ela cria, a partir da fotografia dela, uma edição, e aquela edição ali é responsável por identificar o trabalho dela no mundo, tudo bem, maravilha. Agora... Vamos levar aqui para o mundo real, né? Que nem todo mundo ele vai querer ser um manipulador de imagens, né? A gente é fotógrafo e a gente quer trabalhar com fotografia, né? A edição ela vai ter ali uma característica que ela vai ser parte identitária do trabalho da pessoa, do fotógrafo, da fotógrafa. Tá tudo bem, entendeu? Só que eu falo que a fotografia ela precisa ter 4 elementos fundamentais: conteúdo, exposição, composição e intenção. Entende? Se a sua intenção é realmente fazer uma fotografia preta e branca porque você viu que o conteúdo ele vai ser atemporal, você configurou bem a sua câmera e você fez uma composição adequada, pronto, você tem a fotografia. Se você não tiver nenhum desses elementos ou faltando um desses elementos, você tem uma imagem. Você não tem a fotografia. Porque ela vai sempre depender do quê? Do conteúdo e da intenção. Agora, se você tem uma intenção e você não conseguiu construir um conteúdo ali dentro, você tem só um retrato do jornalismo, que é o que a gente publica em revistas, jornais, coisas do tipo. Sai da câmera direto. Sai da câmera direto. Então, assim, eu vejo hoje que... Eu mesmo penso assim, tá? A fotografia, ela é um produto. Tá tudo bem ser um produto, porque hoje a demanda do mercado requer a fotografia. Sim. Assim como vídeo, coisa do tipo, tá? E tá tudo bem também ser assim. Só que as pessoas estão deixando de lado o fato de estudar a fotografia. Pois é. Né? Estudar a fotografia
estudar boas referências, ter bons mentores, ter pessoas que entendem do assunto. Por que elas fazem? Elas pegam hoje um mentor que foi mentorado por um mentor. Elas não vão beber direto na fonte. E é curioso porque as pessoas falam assim, Rodrigo, que tipo de coisa você estuda? Eu falo assim, cara, eu estudo o início. Eu estudo quem teve ali o trabalho de se preocupar em construir as coisas. Não quem entendeu o que foi construído, porque ele tem uma visão já direcionada sobre o pensamento dele. Então eu falo assim, beleza, eu gosto de Led Zeppelin. Aí eu escuto uma banda nova que tem referência de Led Zeppelin. Beleza. Agora, quais foram as fontes que esses caras beberam? É verdade. Porque ali tá parte da construção daquilo ali que foi feito, do início, né? Então, assim, hoje, por mais que a gente consiga desenvolver a fotografia para um patamar que a gente goste, ela sempre vai partir de um pressuposto. E aonde é esse pressuposto? Da onde você está iniciando, de fato? Qual é a premissa que leva para uma composição durar anos? Por exemplo, Mona Lisa. Todo mundo sabe que é Mona Lisa. Todo mundo sabe que é Mona Lisa. Todo mundo sabe qual é a pose. Todo mundo sabe qual é a composição que tem ali com as cores. Todo mundo sabe. Por que minha fotografia ela não pode ter o mesmo impacto? Pois é. Entende? Então, para mim, o contar histórias, ele é importante porque ele realmente vai perpetuar aquela história ali para a eternidade, mas ela tem que ter significado. Porra, total, cara. Né? E o cara não entende que o significado está atrelado ao conteúdo e à intenção daquele que ele está construindo. Porque a parte técnica é simples, posição e composição. É isso. Tem uma penca de livro, hoje no Google você encontra tudo de graça, sabe? Mas e o conteúdo e a intenção? Qual é o conteúdo daquela fotografia? Qual foi a tua intenção em fotografar e pegar aquele momento, aquela pessoa sorrindo, olhando uma para o outro, no olho, e aquilo ali vai fazer... Isso, pra mim, de verdade, Rodrigo, eu posso falar por mim só, tá? Isso, pra mim, é a parte da sua construção identitária na fotografia. Não é a sua edição. Não é as suas cores legais lá que você usa com o seu azul clarinho. Não é aquele céu bonito com nuvem que você bota no Photoshop. Seu verde saturado. Não é, entendeu? Não é. Pra mim nunca foi e nunca vai ser, tá? Mas é minha opinião. Vamos voltar do que eu tava falando da questão do escalonamento. Ah, total, bom. Perfeito, volta aí. Depois eu lembro que eu ia falar sobre isso. Aí eu falei assim, cara, se acontece alguma coisa comigo, o que acontece com o meu negócio, o que acontece com a minha família? Sério, isso sempre foi... E aí, assim, tá funcionando o microfone? Tá. E aí, assim, sempre foi um medo. E acho que talvez por isso, de forma até, na época, inconsciente, eu tinha 2 negócios paralelos, né? A empresa de formatura, eu fui DJ durante um tempo. Hoje eu vivo exclusivamente da minha fotografia. Exclusivamente. Legal. Você e mais quantas pessoas? Pois é. Então, assim, eu tenho 3 fixos lá comigo, e tenho mais um time, que aí é onde eu queria chegar. A gente tem um time de 7 fotógrafos que, cara, trabalham hoje. Claro, assim, tem 2, 3 que trabalham durante a semana e final de semana exclusivamente com a gente, mas assim, então olha o meu grau de responsabilidade. Legal. Então, a grande questão é como escalonar o meu negócio. Porque existe no mercado não sei se de eventos, mas vamos botar de casamentos, um preconceito quando o artista não está de frente. Quando tem equipes, quando tem... você vira negócio e não vira empresa. Você vira negócio e não vira um trabalho mais artístico. Você deixa de fazer um trabalho... Eu enxergo esse lado, como a gente já conversou, mas é possível, sim, você padronizar o seu trabalho com paciência, com treinamento. Total. Enxergando em quem vai trabalhar com você, talvez, muito mais o lado humano do que o lado profissional. Eu penso sempre nisso. Quando eu escolhi as pessoas que trabalham comigo hoje, eu escolhi pessoas cruas, mas eles passaram por uma sabatina psicológica, talvez, para eu entender quem era aquela pessoa. E eu acho que você entender quem trabalha com você, a gente nunca vai ter essa certeza na vida, né? Assim, 100% de certeza, mas tem alguns atributos que são essenciais para uma pessoa trabalhar comigo. E hoje eu acho que eu consegui, cara, ter uma equipe comigo que vive o casamento, assim, de uma forma tão intensa e se relaciona com o cliente com uma forma, às vezes,
até muito melhor do que a minha, porque eu tô assim, às vezes tô preocupado com o que tá acontecendo. Eles não, eles estão entregues 100% naquilo Total. ali, de uma forma tão incrível, que eu só tenho elogios para aquilo. É difícil construir uma equipe para trabalhar com você? Não depender de freelancer? É difícil. É difícil. Mas tudo é uma construção. Não foi de um dia para o outro que eu fiz isso. Eu comecei a fotografar em 2009 e meu time foi feito em 2018. 9 anos depois. 9 anos, péssima matemática. 9 anos depois. Então, assim, não dá para começar agora com medo do que vai acontecer no futuro. Ou, meu Deus, será que eu vou conseguir? É um passo de cada vez. Eu encaro a vida como uma construção. Então, assim, para quem está começando agora na fotografia, assim, fica com medo de não conseguir chegar. Mas, assim, eu nunca tive medo. Eu sempre confiei em mim. E eu sempre focava nas minhas deficiências. Uhum. Eu sempre me comuniquei bem. Acredito que, também, com certeza, né, cara, pelo trabalho que você tem, isso é uma facilidade. Você nasceu com isso. Então, assim, mas tem gente que não tem essa nossa facilidade, cara, de comunicar, de falar. Então, assim, cara, vai estudar. Tá tudo bem, sabe? Tem pessoas mais sérias que ficam falando, eu não consigo atender bem meu cliente porque eu não tenho paciência. Aí, mais do que ninguém, você pode falar sobre isso, sabe? Assim, o atendimento é um grande gargalo do nosso negócio hoje, né? Então, assim, a gente lida hoje, cara, com noivas. Você já viu um ser mais ansioso do que uma noiva? Verdade. Não existe, irmão. Não existe. Quando eu atendo uma noiva num prazo de... Uma noiva grávida, só ela. Só ela vai estar mais ansiosa. Porra, cara, a mãe da noiva, talvez, assim. Pô, irmão, então, assim, quando eu atendo uma noiva num tempo recorde de atendimento, em até 2 horas que ela manda o WhatsApp, eu respondo ela de uma forma humanizada, Total. ela fala assim, opa, Ele é diferente. é diferente. O que deveria ser normal. Mas o quê? O fotógrafo, ele tá preocupado com a edição, ele tá preocupado... Tá preocupado com ele. Com ele, Entendeu? exatamente. É tudo que diz respeito a ele. O nosso negócio não é sobre nós, né? Quer ver uma coisa interessante? Eu sei que muitos que estão ouvindo a gente aqui, vendo a gente no YouTube, tem a preocupação de, eu não consigo gravar stories. Porque eu não gosto do meu nariz, do meu cabelo, minha casa não tem uma parede legal. Todos os atributos que elas estão analisando ali e que impedem ela de se comunicar são referentes a ela. É porque elas não estão com um propósito alinhado ainda em relação ao transbordo. Eu vou falar mais sobre isso. Todas as vezes que a gente para pensar em como a gente vai impactar a vida do outro, tudo que o outro quer não é referente a como a gente se apresenta. Entendeu? Nunca é. É sobre como a gente pode contribuir. E a contribuição, ela não é de fora para dentro, né? Ela é de dentro para dentro. É isso. Entendeu? E as pessoas não entenderam isso. Então, às vezes a pessoa não consegue gravar um stories porque ela esquece que a mensagem dela é mais importante do que o veículo que ela vai levar a mensagem. E a fotografia é a mesma coisa. A fotografia é um veículo. Você pode ser um vendedor de água. Você vai continuar sendo Hetman. Porque o seu trabalho não depende do veículo que você está comunicando ele, entendeu? Perfeito. Eu digo sempre o seguinte, hoje eu estou fotógrafo. Exatamente, entendeu? Tá A única bem. coisa que você é vendedor, entendeu? Só existe uma profissão. É exatamente Valeu. isso. O Bruno Varenck, que é um cara que eu admiro muito, assim, e ele fala isso, só existe uma profissão no mundo, vendedor. E é isso, cara. E você vai descobrir do quê? Vendedor do quê? Você tá falando dos stories, cara. As pessoas têm muito medo de serem julgadas, né? Assim, isso a gente tem que tirar esses bloqueios. Isso aí já é uma coisa importante também, porque eu falo para as pessoas o seguinte, quem usa Live View e quem edita muito tem essa questão. Deixa ele só completar aqui, Completo. que eu vou falar que eu vou explicar sobre isso, mas continua aí, Não, sobre esse medo de julgamento. É Não, era importante você isso, falar assim, sobre isso. Eu acho que assim, as pessoas têm muito medo de serem julgadas o tempo todo, assim, do que o outro vai pensar. Sim, sim. E acho que a gente tem que se despir disso, sabe? Para que a gente consiga Ser leve, né? ser leve e ter a capacidade, cara, de sermos nós mesmos, porque isso foi um dos fatores, cara, que fez, assim, eu sempre meço as palavras para não... Porque eu ia falar assim, atingi o que eu atingi hoje. Assim. Não, mas assim, você tá num patamar que as pessoas gostariam de estar, a verdade é essa. Não?
Mas eu sempre tive muita autenticidade. Total. Eu nunca criei um personagem para agradar o meu cliente ou para agradar a cerimonial, um assessor, nada disso, cara. Tá. O meu networking foi sempre, assim, dando. Tá. Eu sempre fui me oferecendo, sabe? Sempre prestando ajuda. E a gente depois pode até falar de networking se tiver tempo. Mas, assim, eu sempre fui o cara simples, sorridente, brincalhão, divertido, falando palavrão, falando brincadeira. Tá. E o cliente que se não se conectar comigo, tá tudo bem, Tá tudo porque eu bem. não quero aquele cliente. É o lance que a gente falou no começo, né? Não Ele se aproxima por você pelos seus valores, né? É exato, cara. Assim, eu não quero uma noiva. Eu escolhi não trabalhar para uma noiva excessivamente clássica, excessivamente romântica. Um casal. Vamos colocar a noiva, não, que hoje o casal tá muito participativo, né? Então, eu escolhi isso. Mas por que eu escolhi? Porque eu estaria triste. Eu não seria um cara realizado se eu fizesse aquilo por dinheiro apenas. Total. Entende? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de nada. A gente tem que ter a capacidade de sermos nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, potencializar aquilo que é falho ainda na gente. Tá. E esse autoconhecimento só vem com a maturidade, só vem com o tempo. Hoje, com 43 anos, eu tenho muito mais maturidade do moleque de 20. Tudo bem que, cara, eu com 20 anos tinha uma pegada empreendedora muito grande. Tinha, desde 14. Isso nasceu comigo. Pô, vem de família de judeus, né, cara? Tu imagina o quê, meu irmão? Pô, isso vem no sangue. Tá ali. Trabalham desde cedo. Trabalho desde cedo, sabe? Porra, meu avô, Pô, enfim. Tem gente que precisa potencializar aí, porra, um produto como o seu, como Agenda Milionária, cara, isso possibilita isso para as pessoas. Eu encaro isso de verdade, assim. Eu acho que falta capacitação para os fotógrafos. Legal. Só voltando aqui em relação à edição e o live view, que eu falo sobre o live view, as pessoas não entenderam isso ainda, olha só. Fiquei curioso. O live view, o que ele é? Ele é um Polaroid, né? Você consegue ver a fotografia ali, como ela vai ser feita. Por que a pessoa fotografa com live view? É porque tem a facilidade ali do ângulo e tudo mais. Tudo bem, concordo com isso só. Mas se você só consegue fotografar com live view, é porque você não construiu a fotografia na sua cabeça. Você precisa ver ela representada para você validar se aquela fotografia vai ser aceita pelos outros ou não. Cara, maneiro isso. Então, quando você fotografa, eu tenho duas questões em relação à câmera. Eu não uso strap na câmera, eu uso a câmera na mão. Uhum. E as pessoas falam assim, Rodrigo, por que você não usa strap, usa a câmera na mão? Porque a câmera já faz parte do que eu faço. Entendeu? Então eu sei qual é o movimento que eu tenho que fazer para ela não bater nos lugares. É igual usar relógio, você acostuma. Só que, por que eu faço isso? Porque a minha segurança ela não está associada a um strap. Ela está associada ao como eu lido com a câmera, de fato. Então, se eu uso um strap, por exemplo, eu estou com medo daquela câmera. Dela cair, dela não funcionar, de alguém bater. Só que quando eu tiro esse peso do medo do strap, eu assumo a responsabilidade de que agora a câmera faz parte de mim. Ela está sob meu domínio, sob minha mão, entendeu? Então não é a câmera que me domina, eu domino a câmera. Isso parece besta, mas quando você traz para um macro, a vida das pessoas é assim. Eu trabalho numa casa toda quarta, sexta e sábado, e eu não uso pulseira. Você tem que passar pela entrada, botar uma pulseira lá, para você ter acessos aos lugares. Uhum. Eu não entro pela porta, eu entro por um outro lugar, e eu não coloco pulseira. Todos os funcionários usam pulseira. E aí me perguntaram esses dias, por que você não usa pulseira? Eu falei assim, porque a minha segurança em ir e vir, ela não pode estar associada a uma pulseira. Ela tem que estar associada à minha postura. Então, quando eu passo com a postura confiante para as pessoas saberem que eu estou naquele lugar ali, porque eu posso estar naquele lugar ali. Não por causa de uma pulseira. Se eu tirar a pulseira, a minha autoridade cai. Cara, isso é muito foda. Isso é muito doido, né? Ó, eu vou te falar assim, teve uma... Há 2 Rock in Rios atrás, eu trabalhei lá. E aí, assim, só que eu perdi não. Qual foi o lance? Enfim, cara, eu não estava com a pulseira dos outros 2 últimos dias porque deu um maior rolê pra ser cadastrado. Uhum. Eu não estava fazendo nada errado, só que deu problema no credenciamento. Eu entrei os outros 2 ou 3 dias e eles pediam pra todo mundo. Olhavam todas as pulseiras na hora de credenciamento dos profissionais. Eu passava... Confiante. Com uma confiança, com uma segurança. Aí a galera falou assim, pô, você é maluco. Eu falei, não, ninguém vai me parar, não. Não para. Cara, beleza, bem vestido. Fala, gente, bom dia, tudo bem? Bom trabalho pra todo mundo. Olha, um abraço, cara. Ninguém me parava.
Não para, pô. Eu Não lembrei para. dessa porra. Ninguém para uma pessoa determinada. É isso, porra. Ninguém para, porque a determinação está relacionada à postura da pessoa. Perfeito. Se ela tem a determinação correta para aquela ação, a postura dela vai ser tão forte o suficiente que não vai ter barreira nenhuma para segurar ela, cara. Isso é, assim, que a gente leva para o campo da energia, isso move as coisas. Move. Entendeu? Porra. Isso move as coisas. Porque se você parar pra pensar, se você, como você está falando, eu sou uma pessoa alegre, divertida e tudo mais. Se você chegar no ambiente, você contagia o ambiente pela sua forma, entendeu? Da mesma forma como eu contagio pela minha forma de comunicar. Sem dúvida. Eu sou mais sério, eu sou mais técnico, gosto de falar sobre coisas específicas. Então, as pessoas que estão associadas a mim, elas se conectam comigo por esse movimento que eu crio, entendeu? E é normal, porque quando a gente vai falar sobre atendimento, você estava falando sobre atendimento, né? Ah, eu não sou bom em atendimento. Você tem dois caminhos. Ou você pode desenvolver o atendimento, ou você pode delegar o atendimento. Pois é. Qualquer coisa que você pode fazer, né? Você pode desenvolver aquela habilidade, estudar aquela habilidade e se tornar especial nela. Porque eu sou uma pessoa, naturalmente, eu não falo muito. As pessoas falam assim, pô, o Rodrigo deve ser comunicador pra caramba, conversa pra cacete. Eu sou a pessoa que menos fala, em Olha qualquer só, lugar. Que legal. Em casa, eu posso passar 2, 3 dias sem falar um A, tranquilamente, Que entendeu? maneiro. Só que eu sei me comunicar diferente. Eu aprendi a me comunicar. Eu sempre fui uma criança que gostava de brincar sozinho. Sempre fui uma criança que gostava de desenhar, viver o meu mundo, entendeu? E minha mãe sempre falava assim, Rodrigo, vem visita aqui em casa. Vem cá falar com as visitas. Aquilo ali é uma tortura pra mim. Eu detestava aquilo ali. Até hoje eu não gosto muito. Só que eu sei que a necessidade do meu trabalho, ela precisa dessa competência. Então eu fui lá e aprendi a competência. E hoje eu sou muito bom nisso, não é porque eu me comunico muito, é porque eu parei, sentei e falei assim, ó, como é que eu faço isso? E como é que eu faço que as pessoas me ouçam? E como é que eu faço para ter a atenção das pessoas? Ah, eu tenho que desenvolver isso, isso, isso e aquilo. Então tá bom, eu sentei lá e estudei. E tenho resultado por causa disso. Hoje meus clientes, eles me compram, eles não compram o meu trabalho mais. Eles falam assim, eu quero o Rodrigo. Perfeito. Quanto que custa o Rodrigo? 18 mil. É Tá tudo isso. bem. É isso aí, vamos contratar o Rodrigo. Quanto é que custa um projeto estratégico do Rodrigo? 30 mil reais. Vamos comprar um projeto estratégico do Rodrigo, entendeu? Por quê? Porque esse é o jogo. Só que quando eu tô, por exemplo, no meu ambiente íntimo, eu sou uma pessoa reservada. Entende? No Instagram mesmo eu apareço muito pouco. Mas eu estou sempre presente. Porque eu me coloco numa posição diferente das pessoas. Eu não sou o influenciador, eu sou o guia, é diferente. Entendeu? A pessoa vem até mim, ela fala assim, eu tenho esse problema aqui. Eu falo, ó, você tem esses 5 caminhos, qual que você quer escolher? Eu tenho experiência nesse, eu convivi com pessoas que têm esse, eu paguei por essa experiência, eu tenho respaldo para falar para ela assim, ó, tem essas formas de seguir. E ela pode escolher qualquer uma delas, de acordo com a vida dela, entendeu? Então, o processo de desenvolvimento do próprio negócio, ele se dá muito pelo processo de desenvolvimento pessoal. O cara, ele tem que se entender, se compreender, se aceitar e falar assim, ó, o que eu tenho que eu posso potencializar para que eu consiga ter autenticidade, porque justamente isso. A autenticidade, ela vem a partir de uma determinada característica que você tem. Se você anula ela, você começa a se equalizar no mercado, você fica isso. medíocre. Exatamente, fica Só mais que- um, né? Exatamente, só que quando você pega aquela sua coisa que você é muito bom, que é natural sua, que você tem essa coisa, e você fala assim, ó, vou colocar energia nela, você se destaca no meio de todas as outras coisas que você tem. E aquela coisa ali, ela vai ser a característica que as pessoas vão lembrar de você. Entendeu? É isso. Então, assim, é muito fácil você falar assim, pô, a minha fotografia, ela precisa de identidade, tá? Ou a minha fotografia precisa ser reconhecida, tá? Tudo isso é muito fácil, muito fácil. O processo mais difícil é você olhar pra dentro, É. não é? Olha pra dentro, cara. O que você está vivendo hoje? Quais são as coisas que você está experienciando? Quais são as pessoas que você está se conectando? Como é que está sendo esse processo para você? Aquilo ali vai refletir no seu trabalho. Não tem como não refletir no seu trabalho. Só que, sabe por que as pessoas não desenvolvem o trabalho delas? Porque elas estão no mesmo lugar. Elas não vivem coisas novas, elas não viajam, elas não comem coisas boas, elas não têm rotinas boas, elas não se conectam com pessoas inteligentes, ela não fala sobre negócios. Ela senta, ela vai lá, acorda de manhã, toma o café da manhã dela com Ana Maria Braga. Aí chega à tarde, ela vai conversar com o pessoal do trabalho dela e é aquele papo merda. Ah, ela chega à noite, aí tem aquela vizinha lá ou a amiga dela que só quer saber de fofocar. Tá, e o negócio? Você falou que horas? Espiritualidade, você falou que horas? Saúde e healthness, você falou sobre isso que horas? Finanças, você conversou com quem sobre isso? Você viu leu que livro, viu que vídeo? Você não fez porra nenhuma disso.
Aí você fala assim, minha fotografia não é boa. Mas é claro que não é boa. Ela é só reflexo do que você é. E aí as pessoas falam assim, pô, Rodrigo, você é duro pra caralho, né? Eu tô trazendo, eu tô tirando a venda do seu olho e falo assim, ó, enxerga a realidade. Vê se não é isso que tá acontecendo com você. Vê se as pessoas que você conhece, que são muito boas, vê como é que elas vivem. Você vai ver se realmente elas são pessoas que estão se desenvolvendo e a consequência disso é a fotografia ou se a fotografia dela desenvolveu ela. Impossível. A fotografia não desenvolve, porque a fotografia é veículo, porra. Você é a mensagem. Você é a mensagem. Entende essa porra? Entende que eu sou a mensagem? Então, independente do que você fizer, você é vendedor. Do quê? Né? Você é vendedor. Do quê? Descobre o que é isso. Então, é fotografia, casamento, você é cerimonialista, você é, sei lá, cara. Você monta podcasts, qual é a coisa que você faz? Entendeu? A coisa é uma coisa dentro dos milhares de realidades que existem dentro de você, tá? Fique esperto pra isso aí. Boa. Vamos lá, tem mais uma pergunta pra você, mais várias perguntas, na verdade, né? Você tava falando aí sobre, pô, Rodrigo, pode falar de faturamento aqui? Pode falar quanto eu cobro? Sempre pode. E eu até acho interessante que as pessoas, elas tenham esse choque de realidade pra elas verem que existem momentos que elas estão vivendo que é diferente do momento que você está vivendo. Sim. O meu momento é diferente do seu, o seu momento é diferente de quem tá ouvindo, da Ana, da Juliana, do Fernando, e tá tudo bem. Né? A gente acaba se comparando muito com o palco do outro, Claro, lógico. né? Eu quero chegar, e aí, onde eu quero chegar com isso? Que assim, dentro do seu processo você começou em 2009, você demorou 9 anos para montar uma sua equipe, a gente está em 2022, hoje você vive da fotografia, você tem pessoas trabalhando com você ali. Em que momento você percebeu que era a hora de fato de agora eu vou me posicionar como esse fotógrafo que cobra 15 mil inicial e você deixou de ser aquele fotógrafo que cobrava 2 mil, 3 mil? Como é que foi isso? Como é que foi essa construção para você? Olha só. Eu acordei e virei assim, pô, hoje vou aumentar meu preço. Hoje eu vou fazer isso. Eu sempre encarei a minha vida como profissional mais uma vez, como um processo de evolução. E eu fui fazendo por onde com que eu naturalmente me tornasse um objeto de desejo do meu cliente. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo, na verdade, não ser objeto de desejo de todo mundo. Total. Né? Assim, acho que sei lá, meio clichê, mas quem fala com todo mundo não fala com ninguém, assim. Exatamente. Não é assim, eu quero falar com uma noiva, um noivo muito específico. E quando a gente, né, você acha que você pode depois melhorar isso, assim, quando a gente se posiciona de uma forma bem direcionada, até um pouco agressiva no mercado, como eu me posiciono, eu não tenho uma quantidade absurda de pedidos de orçamento. Só que meus pedidos de orçamento vêm muito direcionados com um casal que se identifica plenamente com o meu estilo. Porque eu vou voltar na parte financeira, não esqueci não, tá? A minha curadoria, ela é muito... Cara, é uma das coisas que eu mais me preocupo no meu Instagram. Porque, assim, ao invés... Eu tô dando um exemplo e não tô julgando. Ao invés de eu colocar um monte de casal o tempo todo se abraçando, andando num local foda, rindo, se olhando, eu tô postando cerimônias de noivas gargalhando, cenas inusitadas de uma cerimônia, porra, sei lá, um cachorro diferente fazendo uma graça. Eu tô... Obviamente, vou postar retratos, né? Óbvio. Vou postar fotos do casal, sim, mas vou postar fotos do casal como o meu casal quer ser fotografado. Tá. Sabe? Assim, tipo, com uma pegada informal, descontraída, com menos romantismo. Menos, não é sem romantismo. E uma pegada em festa de pé na porta. Com uma luz bem contrastada, com alma, com verdade, que é o que eu acredito. Tá. Sabe? A partir do momento que eu construí tudo isso, eu comecei a atrair um cliente, como eu falei antes, muito direcionado. Legal. E se o cliente estava me pagando 5 mil e estava tendo uma procura muito grande e minha agenda não estava dando conta, eu tenho condições, cara, de cobrar 7. Tá.
Eu encaro a precificação sempre como teste não é a palavra, mas eu vou devagar. E não faço isso anualmente. Eu faço isso de acordo com a demanda. Bom. E aí, assim, eu fui fazendo isso 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Já teve ano que eu não aumentei. Por exemplo, quando veio de 2018 para 2019, eu não aumentei. Na pandemia, eu aumentei muito. Caramba, aumentou muito? Sim, porque eu tinha pouco estoque para vender e muita gente procurando. Por que muita gente procurando? Porque não tinha mais vaga. Então, assim, aí eu aumentei bastante. E aí meu pack inicial passou para 11,5. Que é um pack de 8 horas com 2 fotógrafos, só making off da noiva, não tem álbum, não tem nada. Meu produto digital, 11,5. Pouca gente contrata esse. E aí o segundo já passa para 13,5, 14. Que já tem um álbum com 2 fotógrafos, 10 horas de cobertura. E aí eu fui... eu criei 4 packs da minha fotografia. Se é certo, se é errado, tem gente que diz que tem que ser 3. Eu sou um pouco avesso a alguns tipos de regra. Eu fiz inúmeros testes e vi que eu tendo 4 packs, a tendência do meu cliente fechar o segundo e o terceiro é grandiosa. Que é o que você quer? Que é o que eu quero. Tá. E o quarto, o cara que quer muito, eu já vendi 7 contratos. O meu high ticket ele é de 23 mil, se eu não me engano. Tá. Mas ele pode ter algum produto ali que interessa, algum produto desse pack mais alto que interessa o meu cliente. Sim. Que vai contratar o segundo. E aí eu vendo depois. Faço um upsell, legal, que vocês chamam, né? Sim. É upsell que vocês chamam? É quando é mais caro. É quando é mais caro, né? Enfim. E aí, cara, eu vou criando sempre subprodutos e vou sentindo o mercado. Legal. Assim, a gente está agora para 23, o mercado, neste momento, ele está um pouco desaquecido. Tá? Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso conversando com amigos, com parceiros, a gente sente o mercado, tô fechando, tô batendo minhas metas, mas ele não está fervendo, como estava há um pouco tempo atrás. Então, a gente tem uma mudança de clientes, assim, a gente está... fechei agora um casamento para 25 de novembro. Cara, assim, a gente está final de agosto. Então, a gente tem uma mudança de perfil, né? Tem uma mudança de perfil de casamentos. Sim. Né? Assim, o cliente, ele tá valorizando. E acho que, gente, cara, mais uma vez, fotógrafos, cara, a gente tem aqui, ó, a faca e o queijo na mão. O cliente está cada vez mais valorizando a fotografia, fazendo casamentos menores. Casamentos menores, sobra mais grana para investir na fotografia. E é isso, cara. Assim, é sentir o mercado e não aumentar com medo. Sim. Eu nunca tive medo de aumentar, de verdade, cara. De verdade. Eu nunca tive medo de aumentar meu preço. Porque, assim, só que eu usei uma base numérica, financeira. Eu tenho um pipeline de vendas. Então, assim, eu sei, meu funil lá, eu sei que, nesse mês eu fechei 5 contratos. Bati minha meta, exemplo. Então, beleza. Tô sem fechar, algum problema está acontecendo. Sim, o meu preço. Eu estou cobrando muito caro pro público que eu estou me comunicando. Total. Então, assim, é isso, é ter clareza. Falou várias coisas que eu gosto muito de falar sobre preço, público. Deixa eu só pegar umas aqui, inclusive. Em relação a preço, eu sempre falo para as pessoas, preço, você tem uma base lá de cálculo que é um cálculo que precisa ser pago pela produção daquilo ali, e o resto é lucro, tá? A gente sabe lá que na comunidade Agenda Milionária, na aula 3, no encontro 3, né? A gente tem uma aula só sobre preço, são 3 horas sobre isso, tá? Mas eu sempre falo para as pessoas, testem o preço. Tem que testar o preço. É isso, boa. Tem que testar, não adianta. Ah, Rodrigo, cobra mais ou cobra menos? Não sei, cara. Testa, não sei, testa o preço. Se continuarem pagando... Mostra pro seu cliente. E se ele fechar ou não, beleza. A gente tem alguns dados lá em relação ao que a própria Hotmart dá pra gente, que é, por exemplo, assim, ó, se 60% das pessoas estão pagando à vista, você pode subir o preço um pouco. Verdade. Porque ele tá numa média boa. Se 60% para baixo está pagando parcelado, é porque o seu preço está muito caro para aquele público. Então você precisa fazer algum tipo de ajuste. Esse ajuste pode ser em relação ao preço
valor numérico ou a oferta. Né? Você pode adicionar alguma coisa na sua oferta ali para que a pessoa veja uma percepção de valor maior e ela continue pagando parcelado, mas mais caro. Entendeu? Então, então assim, não tem jeito. Preço é teste, tá? Só que assim, as pessoas elas acham que existe uma coisa mágica ali que ela fala assim, agora esse público eu vou cobrar R$1.000. Você pode cobrar assim do jeito que você quiser, da forma como você quiser. Só que você precisa ter sempre um respaldo numérico para você poder validar se aquela oferta ali tá boa ou não pro mercado. Perfeito. Porque senão você vai cobrar. Eu uso um exemplo de um ex-aluno meu, nem aluno, ex-seguidor na verdade, que ele falava assim, que ele deixou de ser seguidor por causa do corte que eu dei nele. Que ele falou assim, eu vou cobrar R$7.000 agora. Eu falei, tá, mas me mostra sua oferta para ver se ela vale 7 mil. Porque você acreditar que vale 7 mil é uma coisa, ela valer no mercado é outra coisa, entendeu? Isso. Esse alinhamento ele precisa existir. Ele ficou puto com isso? Claro que ficou puto comigo, entendeu? Isso, porque cara. Ele devia te agradecer. Porque ele cobrava, o pacote dele mais caro era R$600, sei lá, algo assim. Ele queria subir para 7 mil porque ele achava que agora que ele tinha descoberto qual era o produto dele de fato, aquilo ali teria vazão no mercado. Eu falei assim, ó, das últimas 10 vezes que você apresentou esse produto, você vendeu? Ele falou assim, não. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Ou com o produto, ou com o público. Você precisa ajustar essas duas coisas. As duas coisas não foram ajustadas. Passou mais 10 ofertas, mais 10 pedidos de orçamento, ele não fechou também de novo. Entende? Então, assim, não é que existe um preço certo e um preço errado. Existe um preço que precisa ser praticado e uma média. Existe uma média para o público. Quer ver uma coisa legal? Cada classe que existe, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, existe um valor numérico, de fato, R$2.000, R$300, R$500, que é usado fora do orçamento familiar. Então, toda família ela tem um orçamento. Dentro desse orçamento, existe um orçamento que é de necessidade. Então, contas, alimentação, seguros, coisa do tipo. Esse valor aqui não vai ser mexido, tá? Sim. Então, se você ganha 10 mil, você vai ter uma receita familiar ali de 7 mil, por exemplo, que é para pagar as contas da família. Sobram 3 mil, exemplo, tá? Isso aqui não é um valor exato, tá? Na aula de público-alvo persona eu falo sobre isso. E aí vão sobrar 2 mil ali, 3 mil. Desses 3 mil, existem algumas coisas como compras de roupa, restaurantes, coisa do tipo, tá? Vão sobrar ali R$600. Esses R$600 é um valor numérico que você pode trabalhar com aquele público que ganha 10 mil para comprar seu trabalho de fotografia. Então é a partir dali que você começa a disputar o seu preço, não é com outro fotógrafo, é com restaurante, compra de roupa e esse tipo de coisa. Você falou uma coisa muito inteligente. Você falou assim, ó, os casamentos estão diminuindo de tamanho, mas estão valorizando mais a fotografia. Sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam, os fotógrafos não entenderam que ele não disputa o orçamento com outro fotógrafo. Ele disputa o orçamento com o buffet. Porra, total. Não é verdade isso? Docinho, pô. Exatamente. Meus amigos docinho, desculpa, mas é isso. Ele disputa o orçamento com essas pessoas. É isso. Se ele chega primeiro, ele vai ter Perfeito. maior fatia do orçamento ali. Perfeito. Então, assim, existe... Assim, eu não tô falando isso, assim, porque eu tirei do cu, não, gente, tá? Eu tô falando isso porque eu estudei sobre isso. É verdade. Eu trabalhei com grandes empresas que precificam produtos dele, a partir disso, desses orçamentos familiares. Você acha que a lata de Coca-Cola custa R$1,90, né, no atacado à toa? Não, ela tem um preço que foi calculado com base no orçamento familiar de um público que consome. Perfeito. Entende? Então, só que eu trouxe isso para fotografia, porque é validado através daquilo ali. Porque o cara fala assim, ó, meu cliente ganha 20 mil, vou cobrar quanto dele? 20 mil. Não vai fechar. Não vai fechar. A não ser que aquele cliente tenha guardado dinheiro pra caralho durante muito tempo, ele tem aquele dinheiro sobrando pra comprar aquela coisa, que é o caso de um orçamento de casamento. Que eles têm um planejamento pra juntar dinheiro e ter ali uma parte daquele dinheiro ali, que é pra fotografia. É diferente de um ensaio. O ensaio não é um planejamento muito extenso. Verdade. É uma compra recorrente, que depende da necessidade daquela pessoa. Então, assim, voltando ao que você falou, que é muito inteligente, você não disputa com outro fotógrafo, você disputa com os outros orçamentos que existem dentro daquela família, dentro daquela pessoa. Então, assim, às vezes o seu público da pessoa é um público realmente classe A. Eu tenho um cliente que ele é bilionário. Ele é bilionário. Só que dentro do orçamento da empresa dele, o custo de fotografia é baixo. Pois é. Entende? Mas eu entendo isso, porque ele não tira do bolso dele, ele tira da empresa dele. É coisas completamente diferentes. E às vezes uma família é a mesma coisa.
Às vezes a pessoa tira ali um orçamento que, vamos supor que eu sou uma menina, que eu tenho lá meus 22 anos, moro com meus pais, tô no meu primeiro emprego, ganho R$ 1.000. Sou louca pra fazer o ensaio. Só que aquela pessoa só tem um ensaio de R$ 800. Cara, R$ 800 dentro de um orçamento de R$ 1.000 é muita coisa. Sim. Aquela pessoa não é teu público, infelizmente. Ou você tem um produto que vai adequar aquela realidade ali, ou você tem que trocar de público. Pois Aí é. eu falo pras pessoas, aí eu sou muito duro. Rodrigo, as pessoas não estão comprando meu trabalho. Fazendo de duas uma. Ou seu produto é um lixo, ou você tá com o público errado. Troca de público. Como assim troca de público? Troca de público. Onde estão as pessoas público A? Não sei. Shoppings. Elas estão em loja de roupa. Elas estão em concessionárias. Elas estão em restaurantes bons. Você está nesses lugares? Não. Então como é que você vai trocar de público? Você frequenta os mesmos locais, Exatamente, você fala a mesma cara. linguagem que ela. E aí o cara fala assim, como é que eu vou trocar de público? Da mesma forma como você troca de hábitos da sua vida. É isso. Então se você vai num restaurante que você compra por R$ 10 a comida, infelizmente, se você quer atender o público A, você tem que entender o comportamento deles naquele restaurante que eles pagam R$ 80 o prato de comida. Entende? É. Só que aí o cara fica assim, pô, mas eu não tenho R$ 80. Eu sei, mas é um investimento que você vai fazer na sua vida. Entendeu? O que, ó, olha só, já fica outro insight pra vocês aqui, ó. Se você não tem dinheiro, provavelmente você tem muito tempo. É, Aí a pessoa fala assim, ó, mas eu trabalho full time e não tenho dinheiro. Então te falta alguma competência para que você diminua essa latência. Então o que eu não sei que tá fazendo com que eu não tenha tempo e nem dinheiro? Porque as duas coisas elas são inversamente proporcionais. Se eu tenho tempo hoje, eu não tenho dinheiro. Então se eu tenho muito dinheiro, porque o dinheiro, gente, presta atenção, o dinheiro ele é símbolo de produtividade. Então não é que eu sou pobre, eu estou pobre. Eu sou improdutivo, é diferente. Se eu produzo, como você falou, cara, eu produzo... Cara, você tem um escritório, vários funcionários, seus casamentos têm um ticket base muito bom, você atende seus clientes durante 8 horas, e você me falou aqui nos bastidores seus equipamentos. Ou seja, para você produzir aquilo tudo ali, custou. Sim. Então, a conta, ela também precisa partir da mesma premissa. Para eu ter isso tudo, eu precisei produzir muito. Então, eu trabalhei muitos anos. A produção ela pode ser em relação a tempo de vida, ou pode ser em relação a de fato, investimento, né? Então, porra, quanto você investiu no que você tem hoje? Muito dinheiro. Só que quanto dinheiro eu precisei juntar para fazer isso tudo? Uma produção muito alta de tempo de vida. Então, o trabalho, ele sempre se paga, não na questão só do volume, mas em como você está montando a sua oferta e como ela tem valor para aquele público. Então, o cara fala assim, porra, beleza, eu entendi, Rodrigo, agora, que se eu não tenho dinheiro, eu tenho um tempo sobrando, quer dizer que falta alguma competência. Sim. Como é que eu desenvolvo essa competência? Que público você quer atender? O seu público ele demanda de uma energia mais alta de atendimento? Ou ele demanda de uma energia mais alta de processo? Eu tenho uma amiga de Minas Gerais que ela vende ensaio a R$ 50. E ela faz 20 mil por mês. Tá tudo bem. Só que o ensaio dela dura 10 minutos. É processo de produção. Você entra lá rapidinho, clica, pronto. Próximo casal. Clica, próximo casal. Tá tudo bem ser assim. Ótimo, poxa. Só que é o processo dela. Entendeu? É o processo dela. E ela vive bem assim. Tem o estúdio dela mais movimentado da cidade dela. Só que tá tudo bem. Não tem nada de errado, pô. Só que ela entendeu o público dela. Ela queria atender assim. Que pra ela é menos gasto de energia. Ela só chega, fala, faz a pose assim assado. Pronto. 10 fotos, toma. R$ 50. Pronto, todo mundo saiu feliz, todo mundo saiu com dinheiro no bolso ali. Se paga. É um processo rentável para ela ali. Só que, lembra, é diferente o tipo de produção, o tipo de energia. Depende. Então, a competência que ela desenvolveu não foi em relação ao atendimento, por exemplo. Foi em relação à produção de fotografia. Ela produz muito mais fotografia que a gente. Muito mais rápido. Eu, por exemplo, não sei fotografar um casal em 10 minutos. Sim. Entendeu? 10 minutos eu monto minha câmera. Eu vou trocando ideia ali com o casal para entender algumas coisas. Então, assim, ela tem uma competência diferente, completamente diferente da minha. Que faz com que ela performe no mercado dela do jeito dela. Da mesma forma como você. Se eu for atender seus casais de casamento, eu não vou conseguir atender e nem performar muito bem como você performa. Porque é o seu mercado. Você entendeu o seu público. Você aprendeu a produzir para aquele público. Você muito bem falou. O meu Instagram, eu posto as coisas que eu quero que meu público que comprem de mim. Exatamente. Só que o cara, o que ele faz? Ele vai lá, newborn. Aí ele vai lá, sensual. Aí ele vai lá,
casamento. Aí ele vai lá, tudo no mesmo lugar. Pois é. Aí não comunica com ninguém. Aí fica foda de vender, pô. O cliente fica perdido, né, cara? Pô, esse cara faz o quê, né? Exatamente. Ele faz o quê? Se o cara ele chega no seu trabalho, ele não sabe o que você faz, opa, é uma coisa estranha aí. Eu acredito muito em subnichos, assim. Porque, beleza, eu sou fotógrafo. Faço fotógrafo de quê? De casamentos. Eu sou fotógrafo de casamentos. É tudo igual? Não. Não. Aí que tá a parada. Eu não sou o mesmo fotógrafo de casamentos do meu amigo. Essa que é a parada, assim. Eu não tô falando de grana, porque tem amigos meus, cara, que trabalham com, sabe, com tickets muito baixos, atendendo, sabe, classe D, E. E, cara, e vivem bem, e vivem felizes. Porque eles falam assim, cara, eu não saberia, eu teria um esforço muito grandioso para mim atender um público que você atende. Eu não tenho gás para isso, eu não tenho motivação, eu não tenho... E, cara, e concorda que tá tudo bem? Se ele se sente bem, mas para no meu caso, eu bati esse papo e falei, cara, mas você tá se projetando pequeno, você tem capacidade de crescer muito mais. Mas eu quero crescer. Boa. Genial isso aí. Porra! Eu falei, caralho. Ele, pô, eu não quero. A minha vida tá boa assim, Tudo cara. bem, né? Tá tudo, pô, eu sou um cara simples. Cara, eu vou puxar uma coisa que você falou lá no começo, sobre a evolução. As pessoas acham que evoluir é crescer. E não é. Não é, cara. Não é diferente, entendeu? É. Não é necessariamente crescer, porque você pode evoluir diminuindo sua empresa. Porra, sem dúvida. Você pode ter uma empresa lá com 30 funcionários e você não ser feliz. Você está crescendo, né? Mas não necessariamente quer dizer que você evoluiu. Tem um exemplo muito bom que é o seguinte. Imagina que você tem um navio de petróleo, né? Em Santos. E aí esse navio de petróleo, ele precisa ser descarregado, coisa do tipo. Então você vai fomentar o emprego ali, você vai fomentar ali a hotelaria e tudo mais. Necessariamente, a cidade cresce. Mas se aquele, por exemplo, aqueles barris lá caem no mar e poluem o mar, você vai continuar crescendo a cidade também. Porque vai ter mais demanda de trabalho, muitas pessoas vão fomentar a hotelaria ali, restaurante, coisa do tipo. A cidade cresce, mas não quer dizer que ela evoluiu. Perfeito. Entendeu? E às vezes o processo de trabalho de fotógrafo também é assim. Ele tem uma empresa muito grande, aí ele fala assim, não tô feliz, entendeu? Mas eu não quero crescer, então tudo bem, pô. Mas pode ser que ele tenha evoluído em outras coisas, outros aspectos, espiritual, familiar, sem dúvida. financeiro, né? Sem dúvida, que é muito caso dele. Assim, eu, por exemplo, eu sempre quis... E você tá fazendo isso, você falou que quero diminuir o número de casamentos, né? Isso. E assim, eu sempre quis crescer até a página 2. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem empresas que fazem, sei lá, cara, 5, 6, 7, 10 eventos, independente do mercado, né? De casamento, 15 anos, o que for. Eu faço até 2 casamentos, porque é até onde eu tenho controle. No mês, isso ou na semana? Não. Isso no dia. Exemplo, no sábado. Tá? Então, no sábado, faz 2 casamentos? Porra. Então, assim, eu tenho hoje eu de frente, e aí a Rafa, que é minha esposa, junto com o João, que é, cara, meu número 1 da empresa, liderando um outro casamento. Ponto. Legal. Isso é o meu máximo. Cara, eu já tive demanda para 3, para 4, para 5. Possível. Não tem como atender. E nego todos. E aí o que a gente faz, cara? Pô, meu irmão, dependendo do público, indica para um, como você falou, indica para um concorrente, indica para alguém que vai poder atender bem. Então, assim, o crescimento, ele tem que ser feito com responsabilidade. Total. Não é? Pô, assim, e você tendo total domínio sobre seus processos. Porque, assim, hoje, cara, desde o momento que eu tô falando para o meu processo técnico, que eu separo meus equipamentos até a entrega do meu material, tudo tá ali. Todo mundo sabe. Porra, o Trello é um dos meus melhores amigos, assim. Porra, cara, eu amo aquilo ali, porque assim, tá tudo ali, tá tudo. Desde o backup, desde cara, tratamento de imagem, seleção, tá tudo. Então, assim, se eu passar mal um dia e precisar, Deus que me perdoe, ser internado, a galera vai tocar o negócio sem a minha presença. Total. E aí, isso vai garantir sua segurança e sua saúde, inclusive. Porra, entendeu? Cara, não tem coisa melhor na vida do que você botar a cabeça no travesseiro e dormir com a mente tranquila, que você está dando o seu melhor e preparando o seu negócio para caso dê ruim. Total.
Não. Durante a pandemia, você sofreu muito impacto sobre isso, né? Muito, cara, É. muito. Em relação ao seu faturamento, quantos por cento caiu? Cara, posso ser sincero. Eu ganhei mais dinheiro na pandemia. Eu sei por quê, mas vamos lá. É, O que aconteceu no seu negócio para isso? vamos explicar o que aconteceu. Eu tinha muitos casamentos fechados para 2020 e casamentos para 2021 fechados quando veio a pandemia. Isso foi em março de 2020, não foi a pandemia? Então já tinha agenda muito cheia em 2020 e 21 com tinha, sei lá, 15 casamentos fechados para 21. Veio uma enxurrada de adiamentos, né? Não vou mentir, isso mexeu emocionalmente comigo. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Como mexeu com todo mundo? Eu tinha pouca agenda, pouca disponibilidade, muitos eventos, o que eu vou encaixar? A sorte que eu tive muita compreensão e como o meu time, né, eu chamo de Team Hetman, ele é visto de uma forma muito positiva no mercado de casamentos aqui do Rio de Janeiro, porque eu venho trabalhando a imagem deles já de muitos anos, desde 2017, inserindo eles na minha comunicação. Legal. E eu já vi isso já também no seu Instagram. Legal assim, demais isso. A galera grava vídeo, tá participativa nos stories e isso é muito legal. Todo mundo produzindo conteúdo. Então, quando começaram a vir os adiamentos e eu já tinha evento fechado com a minha presença, cara, 90% dos clientes e dos assessores falam assim, pô, não, é o time do Hetman? Pô, tá suave, vamos, noiva, é isso, é uma situação atípica, tem o time dele e vamos embora. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ocupar a minha agenda de 22 com os adiamentos com o meu time. Total. Sobrou espaço também para eu executar. Beleza. Como não tinha vaga para 20 e primeiro semestre de 21, começou a ter, com a galera que queria casar, uma euforia de mercado. Total. Pô, eu preciso fechar a agenda, preciso... E aí, meu segundo semestre de 21, que estava ok, quando veio a pandemia, começou a explodir. O que eu fiz? Levantei o preço. Levantei bem o preço. Total. Bem o preço. E aí eu ocupei a agenda de setembro de 21 até dezembro. Ali eu arrebentei de faturar. Legal. Eu fechei muito casamento. E aí, consequentemente, aí a agenda de 22. Muitos adiamentos, mas com ainda espaço para venda. Legal. E aí, amigo, eu vendi muito bem, lotei minha agenda, tá assim, eu não respirei esse ano, mas fazia parte do processo. E eu entendi isso. E aí, basicamente, foi esse processo. Assim, eu não sei se talvez eu tenha clareza do motivo disso. Uhum. Talvez você tenha até um insight bom para isso, mas eu acredito que a escassez de data tenha sido o aquecedor da panela que fez com que as noivas que não gastaram com restaurante, não gastaram com viagem, não gastaram com nada, pudessem ter grana suficiente para investir no casamento dela num curto período de tempo. Que, porra, vamos combinar? Que uma noiva, um casal, hoje, né, autossuficiente, que talvez não dependa tanto dos pais, organizar um casamento em 4 meses, 5 meses, 6 meses, porra, é foda. Né? Então, eu acredito que tenha sido muito isso que fez com que eu faturasse, porra, mais durante a pandemia. Óbvio, cara, é notório. Eu tive que executar os casamentos que já foram pagos. Sim. E, no meu caso, eu tive muita entrada de receita. Mas muita gente, caralho, não teve. E aí, para executar, como é que um buffet faz? Que trabalha com insumo. Como é que uma decoradora, né, faz para pagar a flor mais cara ali? Minha mão de obra estava negociada. Sim. Ó, gente, é isso, vai dar tudo certo, vou pagar todo mundo, tá tudo certo. Porque, meu irmão, é um jogo financeiro. E aí, com certeza, você é muito mais experiente financeiramente nesse sentido do que eu, em termos de conteúdo, para ensinar.
Mas, assim, eu tenho uma baita organização financeira no meu negócio para que eu não passe perrengue. Total. E eu acho que é isso que falta na galera, né? Se acontecer outra pandemia hoje, quanto tempo você consegue ficar de porta fechada pagando todo mundo? 2 anos. Aí, tá vendo? É o doors open que eu falo. É. Você tem que ter uma segurança financeira suficiente para ver quanto tempo você consegue se manter de porta fechada caso aconteça alguma coisa com você, né? Em relação ao faturamento da pandemia, eu tenho algumas teorias, né? Porque não dá pra comprovar Claro, ali, lógico. obviamente, né? A primeira é em relação, obviamente, à escassez da data. A segunda é a escassez profissional. Todos os profissionais que eu conheço que estavam bem posicionados no mercado faturaram mais. Todos. Todos os fotógrafos que eu conheço. Que legal. Todos, sem dúvida. Rodolfo dos Santos, Robson Kunz, todos eles. E vários outros de casamento falaram pra mim, Rodrigo, esse ano foi o ano que eu mais faturei. Pois é. Por quê? Porque o mercado limou aquela galera Verdade. que era pequena. Mas não só porque era pequena, né? Mas porque não tinha posicionamento. Então, aqueles caras que eram muito bons, eles foram contratados não só porque eram muito bons, mas porque estavam construindo comunicação durante muito tempo. Então, o mercado só foi direcionado mais para eles. Isso é legal. E isso foi muito bom, porque provou cada vez mais que quanto mais você se especializa, quanto mais você comunica com as pessoas certas, mais as chances de você não quebrar quando as coisas não estão funcionando bem. Perfeito. Porque você não depende do fator externo. Eu recebi a pergunta esses dias, até curiosa, falando assim, Rodrigo, você acha que as eleições ou a Copa do Mundo vão influenciar diretamente no meu negócio de fotografia? E aí falando especificamente de eleição, tá? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não. Eu tenho certeza que não, tá? Por quê? Porque um governo em si, ele não é capaz de mudar o patamar financeiro de uma pessoa. Tá? Você pode ter ali mais volume de compra. Ou seja, você melhora o comportamento de compra, mas a capacidade financeira dela nem tanto. Por quê? Porque você pode fazer um concurso, você pode melhorar de vida, mas uma parcela muito pequena da população como um todo não é possível. Concordo. Por quê? Porque o fator de mudança de patamar financeiro ele é individual. Então não depende do governo. Então se mudar para Lula, Bolsonaro, Paulo Marçal, tanto faz. Quem quer que seja, o comportamento de compra, ele permanece porque é da cultura do público. Concordo. Então o público A ele vai continuar comprando pelos mesmos motivos dele, o B, o C, o D, enfim, entendeu? A questão é, se o fator é individual, como é que eu faço para me conectar com a individualidade dessa pessoa? Entendeu? Então aí entra o outro fator individual, que é o teu, fotógrafo, né? É isso, boa. Então, na questão da pandemia, a gente teve uma retenção ali da compra, do movimento financeiro, por vários fatores, óbvios, né? Claro. Mas a pessoa que não estava saindo, ela juntou mais dinheiro, porque ela isso. continua recebendo. Então ela teve mais capacidade financeira para poder comprar. Cara, e assim, juntou bem, né? Porque assim, a viagem que um público que tem grana faz não é uma viagem de 3 mil. É uma viagem de 35, de 40, de 50. Entendeu? Então, assim, e os restaurantes não é um restaurante. É um restaurante pan. Exatamente, cara, exatamente. Assim, cara, o mercado, ele é abundante. O mercado é abundante. O mercado de fotografia é abundante. As pessoas não perceberam isso. As pessoas, ao meu ver, assim, eu enxergo muito as pessoas falando assim, como é que eu faço para transformar minha fotografia em um produto de valor? Pronto, a própria pergunta dela já demonstra qual é o tipo de mentalidade que ela tem em relação ao merecimento do próprio trabalho. Porque se ela fala assim, ó, como é que eu faço para o meu público enxergar o valor do meu trabalho? É porque às vezes nem ela enxergou o valor que aquilo ali tem. Pois é. Né? E é preocupante isso, porque se ele não entende, ele vai achar que ainda o mercado que depende, os fatores externos dependem, influenciam diretamente no trabalho dele. E, assim, pode influenciar. Pode, mas o seu sucesso é literalmente individual. Sem dúvida. Hetman, eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Vamos. A gente precisa encerrar. O seguinte, se você pudesse emprestar uma habilidade sua, uma habilidade que trouxe você até aí hoje, né? Tornou você a pessoa que você é, tornou você o marido que você é, o homem que você é, o gestor, o empresário, o fotógrafo. Pudesse pegar essa habilidade e emprestar para o público que está ouvindo e assistindo. Que habilidade seria essa? Cara, eu poderia dizer que é o meu foco. Poderia dizer que é o meu foco, que talvez eu fui uma pessoa desde pequeno, eu sempre soube tudo. Cara, minha mãe me levava numa loja, graças a Deus meus pais, sempre tiveram nunca foram ricos assim, mas sempre tiveram uma condição bacana. Meu filho,
camisa branca, branca. Ah, não sei o que é comer feijão. Muito decidido. Sempre muito decidido em tudo que eu quero na vida. Mas minhas escolhas eram, assim, muito intuitivas. Tá. E eu sempre falo que não existe nada que a gente não possa começar do zero e construir algo grandioso. Não tem nada, cara, na vida. Se as pessoas constroem, por que eu não posso construir? Tá. Com as minhas particularidades. Então, assim, eu sempre fui muito focado na vida, obstinado, mas eu acho que o foco, ele me fez enxergar lá. Tá. Eu acho que dificuldades a gente vai enxergar no caminho, a gente vai tropeçar, mas nada vai me tirar a luz lá no final do túnel. Mas tem uma característica minha que é muito latente, que é a minha empatia. Tá. Que, sei lá, eu acho que é a arte de se colocar no lugar do outro. E isso é uma coisa que eu uso no meu trabalho sempre. Junto com a galera que trabalha comigo, eu sempre estou olhando também as necessidades dele, mas acima de tudo, eu estou sempre me colocando no lugar do meu cliente. Total. Sabe, cara, assim, eu gostaria de ser bem atendido. Quando eu entro num restaurante, se o garçom demora a me servir, eu vou ficar feliz? Não, eu vou ficar puto. Pra caralho. Demais. Quando eu entro numa loja e a pessoa sei lá, eu vou entrar na Armani aqui pra comprar um blazer novo pra mim. E o cara me olha, sei lá, mais descolado assim, e me olha de cima e baixo e me atende mal. Eu vou ficar puto? Vou ficar puto. Agora, se eu entro numa loja e ele já pergunta o meu nome e já começa a me chamar pelo meu nome, já começa a me entender, sem querer me vender. E aquilo torna a venda humanizada. E se eu faço para o meu cliente hoje um atendimento humanizado, quando eu, ao invés de mandar segue em anexo o meu orçamento, eu tento entender ele. Eu gravo um áudio. Falei, poxa, posso gravar um áudio pra gente conversar? Pode. Pô, foi o primeiro fotógrafo que me atende assim, querendo saber do meu casamento. Legal. Querendo entender a minha vida, entender quem somos nós. Até para saber se aquele público é o meu público. Exatamente. Porque se não for, tá tudo bem. Na época que eu fazia atendimento presencial, irmão, foi duro, assim. Mas eu atendi um casal, indicado por uma amiga dela, e o casal não tinha nada a ver comigo. É um casal excessivamente tímido, muito romantiquinho os dois. Eu falei, que bonitinho, mas não dá, cara. Eu falei com eles, olha, amei vocês são muito fofos, mas eu não sou o fotógrafo do casamento de vocês. Eu não tinha, no meu Instagram não era tão latente essa comunicação. E é porque hoje o meu atendimento é todo online, 100% online. Então eu precisei indicar eles para um casal. Então, quando a gente usa a empatia, se coloca no lugar do outro, a gente oferece muito mais do que eles estão esperando da gente, assim. Então é isso. Se a gente puder deixar uma parte nossa, sabe, para o outro, e fazer com que ele entenda isso, que a gente quer fazer parte da vida dele, porque a gente enxerga as necessidades dele e respeita, a vida torna mais leve, sacou? Legal. Eu penso um pouco sobre isso. Quando tu tira o cifrão do olho, ele vem pro bolso. Porra, do caralho isso. É isso aí. Gente, muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Quero só dar os últimos recados aqui, para vocês não deixarem de seguir o Hetman, tá? Show. Vai estar aqui o site dele na descrição desse vídeo, você tá vendo pelo YouTube. No Spotify vai ter lá, já falei 300 vezes para vocês. Tira um print da tela, posta nos stories que você está ouvindo a gente no Spotify. Marca a gente lá, ou Podflash, ou marca o meu perfil, Agenda Milionária, ou Passarelli PH, tanto faz, tá? Vou te repostar. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber esse episódio os episódios quando eles saírem. Eles geralmente saem ao meio-dia da segunda-feira. Não se esqueça também de curtir o conteúdo para que as outras pessoas, o algoritmo ajude a gente a divulgar esse conteúdo para as pessoas que precisam dele, tá? A gente sabe que o mercado de fotografia ele é abundante, o conteúdo está disperso à sociedade e conteúdo de qualidade a gente tem uns montes, né? Só que,
de vez em quando, vocês têm a mania de guardar o conteúdo só pra vocês. Por quê? Porque vocês acham que o mercado ele vai estar escasso e que as pessoas não podem aprender. E não é verdade, cara. Quanto mais as pessoas aprendem, mais o mercado melhora, tá? O mercado melhorando, o seu preço vai melhorar, o seu público vai melhorar, a consciência do público vai melhorar também. E, consequentemente, você vai ser um melhor produto, um melhor fotógrafo, uma melhor pessoa, tá? Então não fica com essa de guardar o conteúdo só pra você não, tá? Compartilha ele com o mundo, mostre para as pessoas que você está aprendendo, está estudando, está se desenvolvendo, que é melhor para todos, tá? Não só para mim, não só para você, mas para todos de fato no mercado. O podcast existe justamente para isso, para que todos possam melhorar, todo o mercado possa melhorar. Essa é a minha contribuição para o mercado, tá? Quero lembrar vocês também do nosso grupo, do nosso clube de apostas, que é o Grupo Kings, tá? O Grupo Kings agora, nesse episódio especificamente, a gente está com 293 entradas com green, tá? Ou seja, 293 entradas com vitória lá no futebol virtual e agora também no futebol real, tá? Se você quiser fazer parte, tá aqui na descrição do vídeo o nosso canal gratuito agora no Telegram e também o grupo VIP, que custa agora R$ 197, tá? A última coisa, você não vai fazer dinheiro rápido, não adianta. É um projeto de longo prazo. Você pode fazer todos os dias, 2, 3, 4, 5, 10 reais. A mentalidade é essa. Você não vai mudar de vida de uma noite para outra, tá? Você vai mudar de vida com o desenvolvimento da sua disciplina. Então preste bem atenção. Entra lá, mas só entra se você tiver a capacidade de sentar e respeitar esse processo. Não entra lá achando que você vai ficar rico, não entra lá achando que você vai comprar sua BMW, sua Mercedes semana que vem, tá? Desenvolve isso, 10 reais todos os dias, são 300 reais a mais no seu orçamento. Pensa nisso, tá? 100 reais todos os dias, são 3 mil reais a mais no seu orçamento. E a mentalidade é justamente essa. Se você pensar de pouquinho em pouquinho, no final, você vai conseguir ter um crescimento exponencial. Clube de apostas é para ter responsabilidade, tá? Eu coloco meu dinheiro lá porque eu gosto de apostar. Eu tenho uma resenha com meus amigos, a gente senta para poder conversar sobre isso. E eu gosto de fazer dinheiro, tá? Eu gosto de verdade. Então, se você quer ter uma renda extra, o lugar é lá, tá? Quero lembrar aqui também Album, quero lembrar também Lucas Lapa, quero lembrar também Comunidade Renda Milionária, todos na descrição. E agradecer também aqui ao Gabriel do Estúdio Club, nosso amigo aqui, que está cedendo espaço para a gente produzir esse podcast, nossos parceiros aqui, tá bom? Hatchman, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar, por contribuir, por transbordar aqui na minha vida, na vida do público também. Eu quero já deixar o convite aqui para a gente fazer uma segunda edição disso. Quero que você traga a sua equipe aqui, sua esposa, seus colaboradores, seus líderes. Vai dar merda. Não, cabe mais 2 aqui pra gente conversar, entendeu? Eu trago. Que aí a gente fala sobre especificamente o seu negócio, que vai ser interessante pro pessoal. Vai ser legal. Até pro pessoal conhecer mais como é que funciona a sua mentalidade de gestão, como é que funciona ali as suas delegações de funções, como é que as pessoas enxergam o próprio negócio que você tem. Acho que vai ser super interessante, a galera vai querer aprender sobre casamentos, tá? Tamo junto. Muito obrigado por isso, tá? Agradeço, irmão. Obrigado. Toda a sorte do mundo pra você e pro nosso público aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!